Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e, como imaginam, é uma grande satisfação estar na Foz do Iguaçu pela primeira vez. Conheço bem o Brasil, já vim muitas vezes, mas ainda não tinha tido a oportunidade de visitar esta bela terra neste lugar magnífico. E, portanto, é com muito gosto e grande alegria que participo na abertura do 16º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Permitam-me, antes de começar a minha fala, de fazer alguns agradecimentos e fazer algumas referências, até pessoais. Bem, claro, a primeira referência é o agradecimento ao professor Wagner Menezes por ter convidado e ter dado esta honra e esta oportunidade. Já o conheço há muitos anos e realmente aqui fica patente o seu trabalho, o seu mérito, o seu esforço, a sua capacidade de organização. E, de facto, está de parabéns, como estão de parabéns todos os colegas que aqui estão. E portanto, Wagner, muito obrigado por tudo e também muito obrigado, como português, por tudo que tem feito pelo direito internacional no Brasil. Também permitam-me fazer uma referência especial ao professor Yves Daudet, que será hoje, logo à noite, devidamente homenageado. Uma justa homenagem, um grande professor, um grande juiz internacionalista e, em boa hora, este Congresso decidiu também homenageá-lo. E já agora gostaria também de fazer uma referência, além de agradecer aos colegas da organização e além também de referir o Sr. Reitor da Universidade da UNILA, que esteve aqui connosco, mas permitam-me uma referência ainda também pessoal ao professor Jorge Fontoura Nogueira, que aqui reencontro, já há uns anos que não o via, e sabem onde é que o encontrei, onde é que o conheci? Na Guiné-Bissau, numa missão das Nações Unidas, em que ele lá estava e eu também estava, embora com papéis diferentes, e portanto, Jorge, muito gosto aqui reencontrar, tenho acompanhado a sua brilhante carreira e como nós nos chamamos Jorge, só podemos ser boas pessoas. Bom, agora em relação àquilo que me traz aqui, o tema da minha intervenção. Mudei ligeiramente o título, será sobre Direito Internacional, Constitucionalização e Segurança. E pretendo analisar 4 temas, julgo que isso se justifica neste contexto. Um primeiro aspecto de enquadramento sobre a evolução do direito internacional. Hoje o direito internacional não é o direito internacional que eu estudei há 30 anos, também não sou assim tão velho, e muito menos é o direito internacional que os nossos pais ou os nossos avós estudaram. Ou já agora o direito internacional que era estudado no século XIX, no tempo do liberalismo. Hoje nós estamos perante uma outra coisa, uma metamorfose, eu diria, do direito internacional público. Depois um aspecto sobre a globalização e o seu impacto, um tema mais conhecido, e depois 2 aspectos mais específicos que eu gostaria de referir. Por um lado, um tema que tem sido agora muito estudado, da chamada, ou da assim designada, constitucionalização do direito internacional, depois desenvolverei um pouco esse tópico, e, por outro lado, a matéria que me tem ocupado bastante, aliás, depois também oferecerei ao professor Wagner e aos colegas uma recente publicação minha sobre o assunto, aquilo a que nós hoje chamamos o direito internacional da segurança, que é de facto, nos dias de hoje, um tema candente, infelizmente pelas piores razões, que já imaginam quais sejam, as razões que têm que ver com as ameaças e os riscos elevadíssimos que nós hoje corremos, não só em termos de segurança nacional, mas sobretudo em termos também de segurança internacional e em grande medida, mas não só, motivados pelo novo fenómeno do terrorismo jihadista, que de facto tem, infelizmente, mudado as relações internacionais de uma forma inesperada. Quando ocorreu o 11 de setembro, em 2001, o tempo passa, na altura vi um artigo de um psicanalista português dizendo que o acontecimento que mudou o mundo, ou que mudaria o mundo. Na altura não queria acreditar que isso fosse verdade. Hoje, a uma distância de 17 anos, infelizmente, o 11 de setembro mudou o mundo. Não sei se necessariamente para pior, mas mudou consideravelmente um conjunto de regras e um conjunto de tipos de relações internacionais que os países passaram a ter entre si. Mas vamos então ao primeiro tópico desta minha reflexão inicial.
recordar algo que já sabem sobre a evolução do direito internacional público, desde que ele nasceu até aos tempos de hoje. Costumamos referir que o direito internacional público não nasceu propriamente com a Paz de Westfália, que foi um momento muito importante de termo da Guerra dos 30 anos e em que, a partir desse momento na Europa, se estabeleceram relações de igualdade e de soberania entre os vários países. A Guerra dos 30 anos foi uma guerra entre católicos e protestantes, que ficou selada com 2 tratados, os tratados de Münster e de Osnabrück, e é a partir desta data, chamada Paz de Westfália, que nós costumamos referir como o início do direito internacional, digamos, moderno, que nós hoje conhecemos. Claro que antes havia relações internacionais, havia com certeza regras entre os países, havia guerras entre os países, havia imigração entre os países, mas elas não eram propriamente muito significativas, embora muitos exemplos nós possamos dar dessas regras, quer no tempo do Império Romano, quer também, ou até antes disso, quer depois, durante a própria Idade Média. Mas o direito internacional, propriamente dito, como um direito que estabelece as regras e os princípios jurídicos nas relações entre os Estados e os demais sujeitos de direito internacional, verdadeiramente só podemos considerar a partir do século XVII. E nestes 3 períodos, um período clássico, um período contemporâneo e, porventura, essa é a minha proposta, um período agora pós-contemporâneo, à falta de melhor designação para o fenómeno. E primeiro período, uma referência rápida, como é que ele se caracterizava? Portanto, do século XVII até ao século XIX, fins do século XIX, embora o século XIX, em grande medida, é um século de transição entre um direito internacional clássico e um direito internacional moderno. O direito internacional, na verdade, até ao século XIX, tinha pouco de internacional, porque era um direito meramente arbitral, apenas se destinava a estabelecer regras e prevenir ou resolver conflitos entre Estados. Era um direito de tipo arbitral, não se imiscuía nas questões internas. O século XIX é o século de ouro da soberania absoluta dos Estados, aliás, em grande medida moldada nas concepções de Hegel sobre a ideia da soberania absoluta dos Estados, e depois, como sabem, no século XIX também, do ponto de vista das relações do direito internacional com o direito interno, vigoraram muito, até princípios do século XX, as concepções dualistas nas relações entre o direito internacional e o direito interno. Aliás, muitos autores dizendo que até o direito internacional não seria um direito, não poderia ser jurídico, porque não teria as características próprias do direito que nós conhecemos, a partir de um paradigma que nos é mais próximo, que é o paradigma do direito estadual. Muitos livros eu li precisamente sobre a questão daqueles que negavam a natureza jurídica do próprio direito internacional, que não teria essas características e, portanto, não poderia ser considerado um direito, desde logo a questão da coercibilidade ou da capacidade de impor pela força física o cumprimento e a efetividade das suas normas. Mas esta concepção foi-se diluindo e, a partir do século XX, entramos num segundo período muito importante, e todo o século XX foi insuflado por estas mudanças, em que o direito internacional mudou de natureza. Passou a ser um direito internacional de erosão da soberania dos Estados, o abandono do dogma da soberania absoluta dos Estados, e com o aparecimento de um conjunto de fenómenos, de novidades que transmutariam por completo o direito internacional. Eu aqui faço referência a alguns desses fenómenos, desde logo o multilateralismo, a criação de organizações internacionais. Isso é uma experiência do século XX, embora no século XIX alguns arremedos de multilateralismo tivessem sido formalizados, as uniões administrativas no último quartel do século XIX, as comissões fluviais para garantir a navegabilidade dos rios internacionais da Europa, mas verdadeiramente as organizações internacionais governamentais, tal como as conhecemos hoje, nasceram no século XX e o primeiro grande exemplo, com poderes mais de natureza política, embora pouco sucedida ou nada sucedida, foi a Sociedade das Nações. Mas, de facto, a ideia do multilateralismo, a ideia de que o interesse internacional dos Estados se representa não apenas pelo somatório das vontades individuais, mas através de uma estrutura permanente que oficializa em cada momento o interesse comum, é uma ideia muito importante, precisamente para superar
a atomização que no século XIX existia das relações internacionais. Embora o século XIX também, como sabem, depois das guerras napoleónicas, tivesse havido um sistema de predomínio de alguns países nas relações internacionais, o sistema da pentarquia, que, como o próprio nome indica, as relações internacionais da Europa eram dominadas por 5 países. Mas o multilateralismo muito importante e que se desenvolveu aceleradamente com uma nova fase, que é a fase que estamos a viver na Europa, a fase do supranacionalismo, ou até mais do que isso, uma fase de integração europeia que já roça o estadualismo, ou pelo menos tem traços federais. Depois também outro aspecto muito importante, a limitação do uso da força, que é um tema hoje de novo em cima da mesa por outras razões, que não as razões que estavam associadas às 2 guerras mundiais que tivemos no século XX, 14-18, 39-45, também a descoberta de novas utilizações dos espaços e, portanto, daí a necessidade de regulamentar melhor e com mais equidade os espaços internacionais, sobretudo o mar, sobretudo os fundos marinhos, que não são espaços de ninguém, mas são espaços em que também devem ser premiados por uma equidade na distribuição dos recursos, e o espaço exterior hoje também cada vez mais importante, porque há muitas indústrias que cada vez mais utilizam o espaço exterior, sobretudo as órbitas geoestacionárias e as órbitas em torno da Terra. Finalmente, outro ponto muito importante do século XX, que também mudaria por completo o panorama das relações internacionais, a descolonização. Sobretudo em África, a América já tinha feito a sua descolonização no século XIX, mas a descolonização em África foi feita depois da Segunda Guerra Mundial. E isso foi muito importante porque na comunidade internacional, se tinha 40 ou 50 Estados, passou a ter 100 ou 150 Estados. Isso mudou por completo as relações internacionais, trazendo ao de cima das preocupações internacionais os problemas também dos países africanos, sobretudo em matéria do direito ao desenvolvimento e sobretudo, avivando as condições assimétricas de saúde, de educação, de todas estas regiões do globo. Depois também, claro, os direitos humanos hoje eles são tão óbvios que até pensamos que eles foram criados há muito tempo. Não, os direitos humanos também são a criação recente e aproveito aqui hoje também este momento para lembrar que este ano é um ano muito importante, o ano da comemoração do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em 10 de dezembro de 1948. Terceiro período, que depois falarei um pouco mais. Gostaria de realçar 2 aspectos, para mim, mais importantes. A ideia de uma boa governação ou de uma governança mundial. No fundo, hoje o direito internacional vai tomando a dianteira de um conjunto de mecanismos e de supremacia em relação aos países e as questões ligadas à segurança ou à insegurança mundial. Claro que na base de tudo isto está aquilo que a globalização trouxe de novo na mudança daquilo que era o século XX até ao fim dos anos 80, aquilo que foi o século XX, não só nas 2 guerras mundiais, mas depois durante também a Guerra Fria, e aquilo que passámos a viver a partir do final do século XX e que agora estamos vivendo no século XXI. A globalização é um tema hoje muito gasto, eu diria assim, um tema muito conhecido. Claro que a globalização, no sentido de corresponder a uma facilitação das relações humanas, sejam elas políticas, económicas ou culturais, não é porventura um fenómeno único deste tempo que estamos a viver. Podemos dizer que houve outros momentos na história da humanidade em que houve globalização. Os descobrimentos foram uma forma de globalização, dominadora, mas foi uma globalização. O próprio Império Romano, a expansão do Império Romano foi uma forma de globalização. E outros impérios, como sabem, não houve apenas o Império Romano, mas esse foi o que, de uma forma mais duradoura, ocuparia toda a Europa, a Ásia Menor e o Norte da África, e portanto foi um importante fator de globalização, embora uma globalização de tipo uniformização e de domínio, evidentemente, ou também a globalização que é hoje que tem sido ditada por razões de natureza económica. Agora, a globalização é também um fenómeno jurídico não podemos hoje compreender o direito internacional sem considerar este pressuposto e este novo paradigma da globalização. E a globalização, na verdade, veio mudar muitas regras e muitos valores que
também afeta o próprio direito internacional. Claro que a globalização afeta mais os direitos estaduais, sim, é verdade, mas também acaba por afetar o próprio direito internacional. Claro que também há movimentos contra a globalização, eles existem, mas hoje um pouco esquecidos, um pouco enfraquecidos, pelas boas e pelas más razões. Pelas más razões porque eram movimentos oportunistas, boas razões porque deixaram de fazer sentido, porque entretanto também o direito internacional e a comunidade internacional despertou para a resolução dos problemas que eram assinalados por esses movimentos anti-globalização. Portanto, podemos ver essa questão das duas perspectivas. Agora, qual é o impacto da globalização no direito internacional? E não deixa de ser paradoxal achar que o direito internacional foi muito adaptado ou mudado pela própria globalização, porque se o direito é internacional, então nada sofreria com a própria globalização. Não. É que o direito internacional continuava e continuou durante muito tempo a ser mais um direito internacional comparado do que propriamente um direito internacional global. Isto é, o direito internacional público durante muito tempo, eu refiro-me aqui sempre ao direito internacional público, foi durante muito tempo uma justa posição de regras dos vários países, sobretudo os países mais desenvolvidos, da Europa e da América do Norte, mas pouco um direito unitariamente global. E a globalização veio, de facto, trazer à esfera internacional novas preocupações que não existiam antes. Desde logo a questão das migrações, uma questão importante do ponto de vista do fator humano, questões do comércio internacional, que só é possível se há livre circulação de capitais e de mercadorias, ou questões que têm a ver com os avanços tecnológicos, a liberdade de informação, ou a liberdade de circulação das ideias, portanto, as telecomunicações, tudo aquilo que tem a ver com a liberdade e globalização das comunicações. Portanto, há novos temas que preocupam o direito internacional e que só podem existir hoje graças a este fenómeno da globalização. Claro que a globalização depois traz consigo também uma parte negativa que se relaciona com a globalização dos riscos, a globalização das ameaças e, portanto, agora são estes os dois assuntos que eu gostaria de referir. Como enfrentar essas ameaças no ambiente de globalização, mas antes disso ainda, saber até que ponto a globalização não exige, para que não tenha resultados perversos, um processo de constitucionalização do próprio direito internacional. Pode parecer um paradoxo, no meu caso o paradoxo fica aliviado porque sou de base constitucionalista, mas a verdade é que hoje o direito internacional público atingiu um tal grau de desenvolvimento e de intensidade regulativa e trata de tantos assuntos que são cada vez mais subtraídos à soberania dos Estados, que tem de haver o cuidado de estabelecer regras que são regras constitucionais para o governo da humanidade. Não estou com isto a dizer que estamos às portas de um Estado mundial, penso que isso está muito afastado e não estará para acontecer nas próximas décadas, mas a verdade é que se temos uma comunidade internacional que cresce em poder, ela tem de estar apetrechada com mecanismos que limitem esse poder e com mecanismos que protejam os cidadãos, que agora são vistos à escala mundial, do exercício dos poderes arbitrários que hoje são muito mais fortes do que eram no âmbito da esfera internacional. É isso. Podemos designar, tem havido muitos estudos nesta área, e este é o primeiro tópico específico, a constitucionalização do direito internacional. Claro que para falar em constitucionalização, talvez seja necessário recordar o que é uma Constituição, ou o que é que significa o fenómeno constitucionalista, que é um fenómeno que é mais recente do que o próprio nascimento do direito internacional, mas o constitucionalismo é um movimento político e jurídico que, a partir do século XIX, passou a adotar os países de regras para evitar o arbítrio, o Estado absoluto, e transformar os países em Estados de direito. Isto é uma ideia, enfim, sumária, simples do que é o constitucionalismo. E, portanto, isso significou que ao longo destes dois séculos, século XIX e século XX, muita coisa aconteceu na história dos nossos países.
Houve períodos até, eu diria, negros na história dos nossos países, sobretudo na Europa, mas também aqui na América Latina. A verdade é essa. Embora na América Latina experiências que duraram mais tempo, mas houve períodos até em que se podia dizer que não havia constitucionalismo. Ou se havia constituições, eram constituições artificiais, eram não constituições. Estou, evidentemente, a referir-me aos Estados totalitários, seja de esquerda, seja de direita. Bem, aqui na América Latina eram mais de direita. Na Europa, entre as duas guerras, eram de direita. A Alemanha nazi, a Itália de Mussolini, Espanha e Portugal, para falar em 4, e ainda havia outros. Mas a verdade é que nestes 2 séculos o constitucionalismo permitiu estabelecer uma maneira de pensar o direito e uma maneira de construir o direito, através de ferramentas que nunca mais foram abandonadas. Que ferramentas são essas? A existência de direitos fundamentais, de proteção dos cidadãos frente aos poderes públicos, a ideia de uma ordem constitucional, de uma hierarquia de fontes e de uma hierarquia de valores, e também a ideia da separação dos poderes, referindo sinteticamente a estas 3 ideias. Portanto, quando nós falamos em constitucionalismo e quando falamos em Constituição, se queremos referir a palavra com propriedade, isso significa que uma Constituição, para o ser, não basta ter apenas esse nome, mas deve incorporar estas dimensões de proteger os direitos humanos, estabelecer uma ordem hierárquica de valores na comunidade, no Estado e depois na comunidade internacional, ou também garantir a própria separação dos poderes. Então agora vamos ver como é que isto se aplica ao próprio direito internacional. A primeira dimensão que eu referi dos direitos humanos. Dirão, não é nenhuma novidade. Ainda agora mesmo eu me referi ao facto de já termos direitos humanos há 70 anos. Não é bem há 70 anos, porque a Declaração Universal, como sabem, não era um tratado. Era uma mera declaração, sem eficácia vinculativa. Os sistemas de operacionalização dos direitos humanos apenas apareceriam mais tarde. Mas foi um momento muito importante, foi um momento de viragem, foi o primeiro texto de reconhecimento no direito internacional, embora uma recomendação das Nações Unidas, na Assembleia Geral de Paris, que aprovou em 10 de dezembro, mas foi um momento importante de viragem. Mas os direitos humanos têm sido hoje de novo retomados como essa alavanca e essa prova vital deste fenómeno da constitucionalização dos direitos humanos. E os direitos humanos hoje vivem uma outra perspectiva. Reparem, quando na segunda metade do século XX os vários continentes se dotaram de sistemas de direitos humanos, a América tem o seu, a África tem o seu, a Europa até tem 2, o sistema do Conselho da Europa e o sistema da União Europeia, ou o sistema das Nações Unidas, que é o mais frágil deles todos, infelizmente, por razões processuais, mas quando estes catálogos começaram a aparecer, os catálogos foram decalcados das experiências constitucionais dos países, porque nós direitos humanos nas nossas constituições já temos desde o século XIX, não começaram na segunda metade do século XX. Mas a verdade é que os direitos humanos passaram a ter uma outra característica muito importante em termos de efetividade, que foi não só a sua internacionalidade e, portanto, o facto de eles estarem acima dos países e, num certo sentido, reconhecendo ao direito internacional um primado sobre os direitos nacionais, mas mais do que isso, os direitos humanos serem a prova segura de que podem ser verdadeiramente universais, embora seja uma questão controversa. Mas, se há direitos humanos, isso quer dizer que a condição humana deve ser protegida da mesma forma em qualquer parte do mundo, independentemente do estado de desenvolvimento económico ou cultural das diversas regiões do mundo. E isso, de facto, foi um salto significativo porque conseguiu pôr de lado todas as concepções regionalistas que, na prática, eram concepções denegadoras, evidentemente, da existência de direitos humanos. Agora, mas o que é que tem acontecido nos últimos tempos? Tem acontecido que os direitos humanos têm, em certos aspectos, sido mais rápidos do que os catálogos constitucionais dos direitos fundamentais. Aliás, em boa hora, a vossa Constituição, com a emenda 45, determinou, embora a questão já fosse equacionada, a superioridade ou o valor constitucional dos tratados sobre direitos humanos em relação aos direitos fundamentais da Constituição. Nós também temos esse tema em Portugal, é um tema que se discute. E significou que
Muitas vezes o direito internacional é mais rápido e é mais imaginativo na criação dos direitos humanos. Aliás, há várias áreas em que o direito internacional está muito à frente dos direitos fundamentais nas constituições nacionais. O caso dos direitos das mulheres, os direitos das minorias, ou minorias linguísticas, de orientação sexual, de género, culturais, seja o que for. E, portanto, muitas vezes é mais fácil a um país ratificar um tratado do que rever a sua própria Constituição para acrescentar novos direitos. Porquê? Porque a ratificação passa um pouco ao lado, é subtil, não é muito discutida, enquanto que um processo formal de emenda constitucional implica compromissos políticos que muitas vezes os partidos e os políticos não querem fazer. E, portanto, o que é curioso nestes anos, analisando retrospectivamente, é que tem havido uma acumulação, um acréscimo de direitos humanos, que também se repercute na ordem jurídica dos Estados, mas por força, neste caso até de um processo inverso de importação dos direitos humanos e não tanto por uma vontade política dos Estados de dentro atualizarem os seus catálogos em matéria de direitos humanos. Se isto é verdade, se isto é a parte boa do processo de desenvolvimento e de consolidação dos direitos humanos, também é verdade que tem havido outros aspectos mais negativos. Porque em muitos países não há ratificação dos tratados sobre direitos humanos, não é uma realidade incontroversa, porque há certos países, certas regiões do mundo em que esses tratados não são aprovados, e há também sistemas de direitos humanos que têm déficits de natureza processual. Não há direito a queixas individuais, ou até há um sistema, que é o sistema das Nações Unidas, em que não tem um tribunal. Portanto, esses sistemas não funcionam bem e, portanto, julgo que aqui importa dar um novo impulso a esse processo de constitucionalização dos direitos humanos no âmbito do direito internacional através da exportação sistemática, intensiva, dos instrumentos que cá dentro no direito constitucional foram desenvolvidos há mais tempo, há mais décadas, para garantir a efetividade desses mesmos direitos humanos. Institutos como a restrição dos direitos humanos, a suspensão dos direitos humanos em estado de exceção, a questão da eficácia nas relações privadas dos direitos humanos são instrumentos muito importantes para dotar de maior efetividade os sistemas internacionais de direitos humanos. Este é um aspecto, para além de outros aspectos que eu pudesse também referir. Agora, uma outra perspectiva ainda, no âmbito da chamada constitucionalização do direito internacional público, olhando agora este direito como uma ordem jurídica. Há muitos autores que se referem à Carta das Nações Unidas como sendo a Constituição Mundial. Claro que a palavra Constituição aqui é em sentido impróprio, porque a Constituição é uma palavra que se reserva para os Estados. A ONU não é um Estado, é uma organização internacional, e nem sequer é uma organização internacional supranacional. Mas, na verdade, as Nações Unidas e a sua Carta têm uma vocação constitucional óbvia, de serem, digamos, um direito primário, um direito de cúpula, e direito esse, e normas essas, que condicionam e vinculam todos os outros países. Isso é mais óbvio na parte do uso da força, que já falaremos sobre isso, mas também, em muitos outros aspectos, a Carta das Nações Unidas tem essa vocação constitucional. Mas não é só isso. Hoje já se admite abertamente a prevalência quase plena do direito internacional sobre os direitos nacionais. Lembro quando era estudante, quando tinha a vossa idade, continuo a ser estudante, porque um professor está sempre a estudar, é um inferno, a vida toda a estudar, mas quando tinha a vossa idade, discutia-se muito em Portugal, por causa do artigo 8º da Constituição Portuguesa, como agora essa discussão era realmente ociosa, visto isto há 30 anos para trás. Mas discutia-se muito qual era a hierarquia das fontes do direito internacional no direito interno, quer em relação à Constituição, quer em relação às leis ordinárias, o chamado direito legal ou direito ordinário. Artigo 8º da Constituição Portuguesa. E havia opiniões para todos os gostos, até havia autores que diziam que o direito internacional tem um valor meramente legal, tem o valor de uma lei ordinária, não mais do que isso. Hoje, o que é que eu próprio também contra mim falo, embora sempre tivesse sido receptivo a uma ideia de superioridade do direito internacional, até em relação a esses aspectos de uma Constituição estadual, é que de facto hoje faz consenso a ideia da superioridade quase total do direito internacional sobre os direitos nacionais, mesmo sobre as Constituições.
E não é só ao nível dos direitos humanos, onde isso é mais óbvio através do conceito de jus cogens, que é realmente um conceito que se tem, em grande medida, aplicado aos catálogos de direitos humanos previstos no direito internacional. Em muitos outros aspectos, o mundo não pode funcionar se o direito internacional não for superior aos direitos nacionais. Porque, se não fosse superior, bastaria qualquer país dizer na sua Constituição que não teria de respeitar o direito internacional e esse país andaria à solta neste mundo selvagem, sem qualquer controle de valores ou de princípios. Isso não seria possível. E, portanto, hoje, num certo sentido, como tem acontecido na Europa com o princípio do primado do direito da União Europeia sobre os direitos nacionais, de facto, é preciso reforçar a prevalência nas suas várias dimensões do direito internacional em relação aos próprios direitos nacionais. Isto para já não falar das chamadas obrigações erga omnes, que são deveres a que os Estados se submetem, mesmo que nunca tenham manifestado o seu consentimento a ficar abrangidos por essas mesmas obrigações ou deveres de nível internacional. Terceiro aspecto, também em relação à chamada constitucionalização do direito internacional, a questão da separação dos poderes. É uma questão mais complexa, mas a verdade é esta. Se o direito internacional tem mais poder, se há mais organizações internacionais, se até há organizações internacionais militares, policiais, que têm o monopólio do uso da força, então tem de haver um controle sobre o exercício desse poder. Porque se não há um controle e se não há uma separação desses poderes, podemos estar aqui perante a iminência da criação de um Estado mundial absoluto. Ninguém quer isso. E, portanto, a questão da separação dos poderes hoje também se coloca ao nível da própria vida internacional e das instituições que integram a comunidade internacional. E isso também significa que nós procuramos que haja não apenas Estados de Direito, mas que haja também uma comunidade internacional de Direito. E isso implica que haja separação dos poderes. Como? Isso é mais difícil. Para já a separação dos poderes entre os órgãos de uma certa organização internacional, porque as organizações internacionais replicaram em grande medida a estrutura tripartida dos poderes dos Estados. Há órgãos legislativos, órgãos executivos e órgãos judiciais. As Nações Unidas têm, e outras organizações também têm. Portanto, tem de haver separação de poderes entre esses órgãos. Tem de haver controle entre eles. Infelizmente, nas Nações Unidas, o Tribunal Internacional de Justiça, que é o seu tribunal, não controla a legalidade das decisões do Conselho de Segurança ou as decisões da Assembleia Geral. Controla a legalidade dos tratados internacionais, mas não das próprias decisões emitidas ao abrigo da Carta que criou o próprio Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, há aqui um problema de um déficit de controle da legalidade dos próprios atos das organizações internacionais. No caso das Nações Unidas isso é evidente. No caso da União Europeia já não é bem assim. A União Europeia tem tribunais próprios que controlam a legalidade também dos órgãos e das decisões produzidas no seu âmbito. Mas o principal da separação de poderes não é esta dimensão. É a separação dos poderes entre as organizações internacionais e os Estados. Porque muitas vezes os Estados pretendem capturar as organizações internacionais. Tem de haver aqui também uma lógica de separação dos poderes. Por exemplo, a separação dos poderes na designação dos juízes para tribunais internacionais. Não serem os governos a designar, porque os governos são órgãos políticos, mas serem os poderes judiciais internos a designar os juízes de um poder judicial internacional, por exemplo. Ou haver aqui uma separação e um intercontrole evidente. Claro que hoje o direito internacional tem crescido muito em matéria de criação de tribunais, fala-se muito no movimento da judicialização das relações jurídicas internacionais, e bem, aliás, multiplicam-se os tribunais de variedíssima índole, mas ainda assim há questões que ficam sempre em aberto. Desde logo, a questão da jurisdição ser facultativa ou obrigatória desses tribunais, porque muitos são criados, mas os Estados não os aceitam e, portanto, não servem para nada. Ou muitas vezes os tribunais existem, mas não há modo, não há maneira de executar as suas próprias decisões. Se uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça não for executada, o Tribunal Internacional de Justiça da Haia não tem um exército, nem tem um corpo policial que vá bater à porta do Estado que não quer cumprir essa decisão. Portanto, falta uma dimensão executiva evidente para dar uma maior efetividade às decisões que são tomadas
no âmbito do direito internacional por parte dos tribunais internacionais. É verdade que há hoje um verdadeiro direito internacional processual, sim, e até com normas próprias. Há um acervo comum de regulamentos processuais que faz acreditar na existência desse direito internacional processual ou esse direito internacional judicial, mas ainda assim há falhas que têm que ser combatidas e, portanto, isso implica que há uma imperfeição neste processo de constitucionalização do próprio direito internacional público. Finalmente, o último tópico é um apontamento sobre questões de segurança internacional. É um tema um pouco deprimente, mas temos que o referir. Eu, como europeu, se fosse brasileiro ficaria mais feliz, mas como europeu e português, os assuntos são preocupantes, como sabem, porque se têm multiplicado os atentados terroristas na Europa. Já são tantos que já perdi a conta, infelizmente. E agora são atentados às pinguinhas. Mata-se um hoje, amanhã 3, depois amanhã 4. Já não são aqueles atentados em grandes quantidades. Agora passaram a ter atentados em pequenas doses. Infelizmente, estou aqui a gracejar, mas é um assunto sério. Infelizmente, é muito sério. Bom, aqui o que é há a dizer? Bem, atos terroristas sempre houve. Na Europa, a Europa desde o século XIX foi investigada por muitos atentados terroristas. Não podemos dizer que os atentados terroristas da Europa do finais, do princípio do século XXI seja uma novidade. Não são novidade. A Primeira Guerra Mundial começou com um atentado terrorista que matou o arquiduque Francisco Fernando, em Sarajevo. E muitos outros casos em que houve atentados terroristas. Já agora, um rei português também foi morto num atentado no Torreio do Paço, na Praça do Comércio, o rei Dom Carlos, em 1 de fevereiro de 1908. Ou o Presidente da República Português, em 1918, Sidónio Pais, foi assassinado na Estação do Rossio, também por um grupo extremista. Bom, mas, portanto, tem havido vagas de terrorismo anarquista, era aquele que existia no fim do século XIX. Depois, o terrorismo independentista, o caso da ETA e o caso do IRA, na Irlanda do Norte. Mais recentemente, um terrorismo ideológico e político, Baader-Meinhof na Alemanha, Brigata Rosse na Itália, mataram o primeiro-ministro, Aldo Moro. Mas a quarta vaga é esta agora, a vaga de um terrorismo de um lado obscuro, muito minoritário, jihadista, de certa religião. E, portanto, isso tem fustigado a Europa e, sobretudo, tem envergonhado os nossos irmãos muçulmanos que não se revêem, na sua esmagadora maioria, nesse tipo de concepção acerca do Islão. Mas esse é um problema que está em cima da mesa, é o principal, mas há outros, porque a globalização trouxe consigo também a globalização das ameaças. Desde logo o fim da Guerra Fria trouxe o problema de saber o destino das armas de destruição maciça, portanto o controle da proliferação das armas de destruição maciça, NKBR quer dizer Nuclear, Chemical, Biological and Radiological Weapons, portanto os 4 tipos de armas de destruição maciça, e depois outros fenómenos menores, apesar de tudo, mas hoje muito importantes. A criminalidade organizada, sobretudo na Europa, porque na Europa sem fronteiras a criminalidade organizada tornou-se também uma criminalidade transnacional. A pirataria, por incrível que pareça, não é uma coisa só dos filmes ou só da nossa infância, mas a pirataria voltou aos mares do mundo. Também depois crises regionais, conflitos regionais, crises humanitárias também que se vão multiplicando muitas vezes, em que há uma dificuldade de distinguir onde há uma questão política e uma questão meramente humanitária. Portanto, este é o resumo das novas ameaças à segurança internacional. Como é que o direito internacional tem reagido? Claro que a partir da Carta das Nações Unidas a resposta foi uma resposta clara e a meu ver lógica, que foi a resposta da proibição pura e simplesmente do uso da força unilateral por parte dos países, a não serem em legítima defesa, artigo 51 da Carta, e também um desenvolvimento muito positivo, quer do direito internacional humanitário, que passou a ter uma outra dimensão muito mais fortalecida, não só o direito da Haia, mas o direito de Genebra e mais recentemente o chamado direito de Nova Iorque, com várias convenções avulsas sobre várias matérias, uma delas, nas últimas, onde o nosso reitor é especialista, a Convenção para a Proibição das Minas Antipessoal, e também o próprio direito internacional penal acabou por se desenvolver, embora depois de 40 anos de silêncio por parte da Comissão de Direito Internacional, mas só depois de 2 grandes tragédias terem acontecido. A tragédia dos 300 mil mortos na ex-Jugoslávia,
e a tragédia dos 800 mil mortos ou 1 milhão de mortos no Ruanda. Portanto, o direito internacional é assim. Só acorda quando há 300 mil mortos, 800 mil mortos, lá acordamos para fazer mais alguma coisa. Mas, felizmente, que se criou um tribunal permanente, a partir com o Estatuto de Roma de 98, entrando em vigor em 2002, mas tem que enfrentar algumas dificuldades. Não só a redução de casos, há poucos casos neste momento que estão a ser discutidos e estão a ser investigados. São sempre, os arguidos são sempre africanos, portanto os africanos têm rejeitado progressivamente a validade e a legitimidade de um tribunal que só julga os seus próprios dirigentes. E depois problemas complexos de aplicação territorial e de aplicação material. O TPI não reconhece, não incluiu o crime de terrorismo, que é um absurdo, e também não incluiu o crime de narcotráfico, que é outro absurdo. Este até é mais absurdo do que o primeiro, porque quando o Estatuto de Roma foi criado não havia ainda o 11 de setembro, que aconteceria 3 anos depois. Mas era fácil resolver o problema. Houve uma alteração ao Estatuto de Roma na Conferência de Kampala de 2010 e não se acrescentou coisa nenhuma em matéria de terrorismo. Portanto, isto significa bem, digamos, as contradições e as insuficiências que estamos a ver hoje em matéria de TPI. Para terminar, mesmo, novas exigências do direito internacional da segurança. Hoje falamos muito na segurança humana, um conceito inventado em 1994, num relatório do PNUD, mas que realmente tem feito o seu caminho. É uma necessidade de uma resposta que seja uma resposta polifórmica ou policromática. Não é possível uma resposta unívoca a estes vários problemas. Tem crescido muito, sobretudo na Europa, uma preocupação com a cooperação policial. É através das forças policiais que muitas vezes estes problemas se resolvem. Sobretudo na Europa, porque o terrorismo é encarado como um crime e não como um ato de guerra, ao contrário da tradição norte-americana. Embora na Europa nunca tivesse sofrido um atentado como aquele que aconteceu nas Torres Gêmeas de Nova Iorque, evidentemente. Mas o terrorismo é um crime, não é um ato de guerra. E, portanto, tem que ser resolvido no âmbito do direito penal e no direito policial. Também, do ponto de vista da cooperação judicial, tem havido algum reforço. O TPI tem as suas particularidades, já referi, mas tem aumentado a cooperação entre os tribunais e entre os ministérios públicos dos vários países. E, no caso da Europa, temos até um espaço único de liberdade, segurança e justiça. E uma outra área nova que está a desenvolver também é a área da segurança civil ou da defesa civil. Ou seja, o crescimento e a expansão do direito humanitário para também incluir a proteção das populações indefesas contra catástrofes naturais e acidentes graves e, portanto, muitas vezes não há capacidade de proteger as populações por parte dos países onde elas residem e julga-se importante que a ideia da responsabilidade de proteger, não só uma responsabilidade de proteger contra atos criminosos de genocídio, mas também uma responsabilidade de proteger no âmbito da chamada safety contra acidentes e catástrofes naturais que possam dizimar um número elevado de pessoas. E, portanto, também, hoje o direito humanitário está a sofrer uma metamorfose de passar do direito humanitário apenas contra as guerras para um direito humanitário para a defesa de qualquer perigo, qualquer risco que envolva precisamente a segurança das pessoas. Portanto, esta é a minha perspectiva. Deixo-vos aqui 2 livros que, se quiserem, podem consultar, da minha autoria. Não me leva a mal não estar a recomendar outros livros, mas também não teria tempo e não ficaria bem, já agora para recomendar que sejam livros meus. Mas 2 livros, o Manual de Direito Internacional Público e este mais recente livro, Direito Internacional da Segurança, que estão, aliás, à venda aqui na Almedina Brasil, embora tivessem sido publicados na Almedina em Portugal. Tem aqui os 2 links, depois deixo-vos convosco este PowerPoint, podem ficar com o PowerPoint à vontade. E, portanto, um grande gosto de aqui ter estado, de conhecer esta bela tela pela primeira vez, de participar pela primeira vez neste congresso. Ainda havia tempo, 16º ainda havia tempo. E, portanto, continuo a desejar que todos os trabalhos possam continuar da melhor maneira. Muito obrigado pela vossa atenção e estão todos de parabéns.